E pessoal, aqui é o Wallace Armani, professor de idiomas, e hoje teremos essa aula especial que é uma aula gravada, né? Como todo mundo sabe, todas as terças-feiras às 20 horas, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, no Wallace Armani Oficial, eu dou essas aulas. Hoje, especialmente, essa aula será uma aula gravada, mas esse conteúdo ele será disponibilizado pelo site www.wallacearmani.com.br, o qual vocês já estão cadastrados. E não se esqueçam que, na sequência, eu também, junto com a aula, envio a atividade proposta, que é interessante você ter um acompanhamento. São sempre perguntas ou dicas ou coisas que você tem que fazer para poder compor melhor o seu ambiente de estudo. Vamos lembrar, ou vale dizer, que você, a partir de agora, está se tornando um autodidata, ou seja, está entrando num processo de ter um estudo autônomo em que você, aluno, traz a responsabilidade para si. Da mesma forma que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos a minha atividade não só de ensino, mas também de estudo e também como autodidata. Em outras aulas, eu já falei sobre vários elementos interessantes. É sempre bom recapitular que eu já falei sobre o sistema metodológico, que é o sistema que eu desenvolvi e que vocês têm acesso a ele através da nossa plataforma. A gestão do tempo, como que você vai fazer para que você consiga organizar melhor o seu tempo para poder estudar um idioma. E aí, temas diversos. Em cada aula eu elaboro um tema e hoje não seria diferente. Na verdade, hoje falaremos sobre as 4 habilidades básicas, que são leitura, fala, escuta e escrita, né? Leitura, fala, escuta e escrita. Basicamente, esses 4 elementos compõem o que é chamado como as 4 habilidades básicas para quem aprende uma língua estrangeira. Vale lembrar também que em português nós já desenvolvemos essas 4 habilidades, ou seja, nós temos a capacidade de falar, temos a capacidade de ler e entender, de escutar e entender claramente os sons que são produzidos por uma outra pessoa e escrever. Agora, nós vamos entender o seguinte: e quando a gente aprende uma língua estrangeira, o que acontece com a nossa cabeça? O que a gente tem que fazer para desenvolver essas 4 habilidades? Então, eu vou primeiro falar da leitura, que é considerada por alguns teóricos como atividade passiva. Então, primeiro eu vou explicar o que é essa atividade passiva, depois a gente vai aprofundar um pouco. Na verdade, das 4 habilidades, alguns teóricos consideram que leitura e escuta, a parte auditiva, são consideradas passivas. E a fala e a escrita seriam as atividades ativas. Mas, mais recentemente, já tem se pensado o seguinte, que na verdade não existem questões que sejam divididas em passivas e ativas. E sim que todas as atividades, essas 4 habilidades, elas são de fato ativas. Mas como que elas são ativas? No caso da leitura e da escuta, por exemplo, que eu falei agora há pouco que seriam passivas. É porque quando você lê algo, você interage com aquele algo. Esse algo, isso falando, é um texto. Precisa que você preste atenção na leitura, que você identifique os elementos básicos que compõem aquela estrutura linguística. Você precisa raciocinar para entender bem as palavras. E mais, você precisa conseguir interpretar o texto. Ou seja, existe um esforço da parte do leitor. Não é simplesmente colocar uma folha de papel na minha frente e ler, e aquilo ali entra magicamente na minha cabeça. Aí seria a concepção passiva da leitura. O que eu estou propondo e que alguns autores vão falar é o seguinte: quando lemos, nós estamos interagindo com o texto. Dessa interação entre nós, leitores, e o texto é que gera uma compreensão. Ou seja,
a nossa interpretação daquilo se torna possível, graças a uma série de elementos que eu tenho a priori, que eu tenho inicialmente, antes de eu ler o texto, que a gente chama isso de conhecimento prévio ou conhecimento de mundo. Através desse conhecimento de mundo é que eu interajo com o texto que eu estou lendo. Mas o que é o conhecimento de mundo? É toda a bagagem cultural que você tem, todo o seu capital cultural. Ou seja, a sua vivência, as suas experiências pessoais, as suas leituras, o seu estudo. Ou seja, todas as pessoas possuem um capital cultural. Todas as pessoas têm uma bagagem, têm uma visão de mundo, têm uma vivência de mundo. Ou seja, têm um conhecimento de mundo. E quando ela começa a ler um texto novo, ela vai trazer para aquela leitura aquela sua própria experiência. E essa experiência ela é individual, ela é única, porque cada pessoa tem uma experiência própria. Não tem como termos experiências iguais. Podemos ter, às vezes, experiências semelhantes, mas nunca iguais. Então, olha que interessante. Você reúne a sua bagagem de mundo, a sua visão de mundo, o seu conhecimento prévio e se depara com um texto. Nesse contato com a leitura, você começa a formar sentidos e significados. Agora, no caso da língua estrangeira, a gente tem que pensar o seguinte. A primeira coisa a se fazer numa leitura, inclusive foi temática de uma aula passada, eu falei só sobre a relação da leitura, lá eu pude aprofundar mais, quem quiser procure aí, que vai encontrar essa leitura aí na própria plataforma. Olha que interessante. A leitura, eu primeiro vou partir de elementos que são comuns a mim. Exemplo, nomes de pessoas, nomes de lugares, números com datas, anos. Ah, o fulano tal, ele nasceu em que data, ou ele morreu em que data. Ou seja, esses elementos são básicos, são elementares. E, por exemplo, no caso do português ou de alguma outra língua que utilize a escrita românica, latina, que é a mesma que utilizamos no português, ou no inglês, ou no italiano, ou no alemão, nós conseguimos criar essas similaridades. Verificar que, tem elementos aqui que são próprios, que são comuns, e que são mais elementares. A partir daí, claro, você precisa de ter ampliar o seu vocabulário, começar a conhecer um pouco da estrutura da língua, conhecer um pouco da gramática, das normas que regem aquela língua, e com o passar do tempo, você vai ampliando esse vocabulário. Em relação à ampliação de vocabulário, basicamente duas formas a gente consegue fazer, que é ou através de listas de palavras, que você memoriza palavras, algumas pessoas não gostam muito desse método, que é um pouco arcaico, talvez. Outras pessoas gostam, eu por exemplo, gosto, eu tenho facilidade em memorizar palavras através de listas. Outras pessoas não gostam muito. Você tem que saber o que você gosta e que tem uma afinidade maior. Ou através da leitura. Quer dizer, é possível através da leitura de um texto em língua estrangeira você absorver vocabulário novo. Não entendeu a palavra? Ela está prejudicando o entendimento geral do texto, do contexto? Vá ao dicionário. Então, em relação à leitura em língua estrangeira, o que a gente deve fazer, na verdade, é ler pequenas porções diárias. Ou seja, todo dia você abre seu computador, abre uma matéria de jornal, um blog, um site, uma rede social, alguém vai postar uma frase, você lê essa frase. E como que você faz isso? De preferência em voz alta, né? É interessante quando eu falo ler em voz alta, porque quando eu leio em voz alta, das 4 habilidades básicas, vamos recapitular, leitura, fala, escuta e escrita, eu estou fazendo o que, na verdade? Desenvolvendo a minha leitura e, ao mesmo tempo, eu estou pronunciando as palavras, logo eu estou desenvolvendo a minha fala e também a minha escuta, porque eu estou me ouvindo e aí eu posso perceber se a minha pronúncia está boa, o que ela pode melhorar, se tem alguma palavra que eu ainda não tenho muito domínio, que eu não consigo pronunciar com certa clareza, eu não articulo bem as palavras. Então, em relação à leitura, em voz alta, ela é interessante,
porque ela desenvolve 3 das 4 habilidades ao mesmo tempo. Ou seja, você consegue, às vezes com 10, 15, 20 minutos de leitura por dia, em voz alta, já desenvolver as outras habilidades. Então você, na verdade, o quê? Você otimiza seu estudo, você renderiza seu estudo. Às vezes as pessoas ficam tendo dificuldade assim, mas como que eu vou estudar por dia? Eu estudo 5 minutos, ou 10, ou 15. Você pode, por exemplo, todo dia pegar um texto e durante 15 minutos ler em voz alta. Automaticamente já está aí trabalhando as 3 habilidades das 4, ok? Eu vou agora passar já para outra habilidade. No final, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e aí durante essa aula eu vou costurando elementos que são interessantes de todas elas. Em relação à fala, o que acontece? Como que a gente pratica uma língua estrangeira? E aí eu vou colocar uma situação, aquela situação que dificulta o seu desenvolvimento, que é o quê? Não termos uma pessoa que fale aquela língua do nosso lado. Porque nesse caso é muito mais simples. Se eu tenho com quem praticar uma língua estrangeira, se torna fácil a minha vida. Primeiramente, eu vou isolar esse caso da questão da prática com uma pessoa estrangeira ou uma pessoa que é brasileira, mas que fale aquela língua, um professor ou um amigo, e vou partir da prática feita em casa, né? Como todos os autodidatas fazem num primeiro momento, até que eles possam ter a prática com outras pessoas. Olha que interessante. Vocês já sabem que ao fazer a leitura, temos que ler em voz alta. Ok, isso aí todo mundo já entendeu. Agora, por que não utilizarmos, por exemplo, o espelho? Todo mundo em casa tem um espelho. Através do espelho, nós podemos nos observar e articularmos palavras, frases, pequenos textos em língua estrangeira e observar atentamente o movimento de nossas bocas. Porque, olha só, cada língua trabalha basicamente com um grupo muscular diferente. Às vezes eu preciso fazer um certo esforço aqui, articulando a minha boca, para mexer meu maxilar. A minha língua ela tem um movimento. Alguns sons eles são feitos porque eu abro bem a boca, outros porque eu fecho mais a boca. Às vezes a língua vai encostar no céu da boca, às vezes a língua vai encostar no dente. Ou seja, cada língua que a gente fala, que a gente estuda, tem um grupo de movimentos básicos que a gente faz com a boca e com a língua. A gente posiciona a língua em determinados espaços aqui dentro. É muito comum pessoas que começam a aprender uma língua estrangeira nova sentir às vezes uma certa dor na boca porque é estranho, a musculatura não articula bem, ela tem aquela dificuldade de falar alguma coisa, engasga, embola. Então o que acontece? O que a gente tem que pensar eu vou falar uma língua nova, eu tenho que pensar que essa língua nova possui novas formas de falar, novas formas de pronunciar. E eu tenho que tentar ao máximo reproduzir o som daquela língua, né? Claro que eu sou brasileiro, minha língua mãe é o português, então é muito comum quando uma pessoa fala uma língua estrangeira, ela utiliza naquela língua estrangeira sotaque da língua mãe dela. É muito comum. Aí a gente vai para fora do país, aí a pessoa fala assim, você é brasileiro, né? Porque você fala inglês de brasileiro. Você é brasileiro, porque você fala alemão de brasileiro. E aí vai com outras línguas. Mas tem como eu retirar ou tentar tirar ao máximo esse sotaque brasileiro? Tem. Para isso eu tenho que tentar articular bem as palavras e praticar intensamente o som de uma nova língua. Então, diante do espelho, eu consigo me observar fazendo isso, principalmente ficando atento em relação à boca e à língua. Eu consigo também eu posso pegar um celular ou um computador
e fazer a gravação, tanto em áudio quanto em vídeo, daquilo que eu estou aprendendo, e sempre me ouvir para conferir, opa, como que é isso mesmo? Uma outra forma legal é, nós pegamos, por exemplo, na internet, alguns exemplos de pessoas que falam aquela língua, alguns nativos de preferência, que falam aquela língua, né, no áudio original, e a gente escuta aquilo e tenta reproduzir. Nesse momento, é como se a gente estivesse tentando imitar, literalmente, imitar aquela pessoa falando. Lembra o seguinte, gente, quando a gente era criança, a gente não ficava às vezes imitando nossos pais, imitando nossos colegas, nossos amigos? É uma coisa que as crianças gostam de fazer. Elas fazem o quê? Elas imitam. E vamos pensar numa outra coisa. Comediantes, por exemplo. Para quem gosta de comediantes, esses caras eles têm a capacidade, às vezes, de imitar figuras públicas que têm um certo elemento cômico, engraçado, e aí eles conseguem fazer, às vezes, imitações que a gente consegue ver na internet, imitações muito boas. Algumas nem tanto, mas vamos pensar naqueles caras, naqueles comediantes que a gente gosta, que são já populares na internet ou na televisão, e que fazem imitações de figuras públicas. Independentemente se são artistas, políticos, atletas, o que for. Esses caras, eles trabalham o quê? Eles observam quem é a figura a ser imitada e criam um personagem baseado. Claro que é uma caricatura, é uma coisa que às vezes distorce um pouco a pessoa original, mas é para dar um ar cômico. No nosso caso aqui, a gente não vai imitar alguém falando, uma pessoa estrangeira falando, para poder criar uma situação cômica. Não é a mesma coisa que o artista, o humorista quer fazer, o imitador. Mas eu, por exemplo, sempre que eu posso, se eu estou aprendendo uma língua nova, eu observo muito bem pessoas estrangeiras falando aquela língua. Como que eles movimentam a boca, como que eles gesticulam, que tipo de sons eles emitem, e eu tento ao máximo imitar aquele jeito de falar deles. Eu vou fazendo isso até que eu ganhe o quê? Uma independência. Eu passe a ser independente deles. E claro, eu uso a minha voz. A minha voz, nesse caso, ela passa a sofrer alguma alteração, porque, na verdade, cada língua, gente, para quem quiser pesquisar isso mais profundamente, pode ir usar a internet e fazer isso, mas cada língua possui um registro vocal diferente. Lembra que eu falei das musculaturas, do movimento da língua? Pensem o seguinte, cada língua tem sons particulares e específicos daquela língua. Então, às vezes, quando a gente ouve uma língua estrangeira, pode parecer que a pessoa que fala tem uma voz um pouco mais aguda, ou um pouco mais grave, ou ela usa mais a garganta. Ou seja, são características daquela língua, que vão também fazer parte da fisiologia da pessoa. Ou seja, a parte do corpo que ela está usando. No caso, todo esse aparelho nosso aqui. Então, pense o seguinte, como tem sons diferentes, nós temos que tentar reproduzir esses sons. É normal que a partir daí a nossa voz se modifique um pouco. Eu não falo, por exemplo, inglês da mesma forma que eu falo português, com o mesmo ritmo, com a mesma intenção, com a mesma musicalidade. O ritmo da fala muda. A musicalidade da língua muda. Às vezes, a forma com que as pessoas naquela língua criam uma frase, as frases podem ser menores ou maiores que da língua portuguesa. Então, às vezes, as respirações, elas são em lugares diferentes. Vamos lembrar lá do português, onde a gente coloca as vírgulas. Então, às vezes, tem línguas que têm regras de pontuação diferentes da língua portuguesa. E isso na parte escrita, mas quando a gente está falando, altera sim a nossa forma de falar.
Tem línguas que trabalham mais em blocos. Então a pessoa fala 1, 2, 3, 4 palavras e termina um bloco. Aí depois ela fala mais 1, 2, 3, 4 palavras e termina um novo bloco. Ou seja, em português a gente não fala dessa forma. Em português nós temos uma capacidade de falar de forma mais livre, mais solta. Vamos imaginar assim, de forma mais fluida, né? É uma característica da língua portuguesa. Tem pessoas que falam que português é uma língua bastante cantada, é uma língua que é boa para poder brincar, para poder fazer poesia. Enfim, cada língua tem a sua particularidade, a sua especificidade. E a gente aprende uma língua estrangeira, nós vamos assumir características daquela nova língua. Então vamos imaginar o seguinte, é como se nós fôssemos imitadores, espiões, camaleões. Eu falo português aqui, de repente eu passo a falar inglês, de repente eu posso falar italiano. Como é que o italiano fala? As pessoas não falam que o italiano fala meio cantado, meio gritado, fala alto? É porque é uma característica da língua italiana, tem sons mais abertos que no português. Às vezes fala assim, o inglês parece que está com um ovo na boca. O alemão parece que ele está brigando. Ou seja, nós temos às vezes uma interpretação inicial, até estereotipada, de como certas pessoas falam a língua delas. Agora, pensa nisso. Começa a ouvir bastante, assistir vídeos de pessoas falando a língua que você está estudando. Tenta reproduzir isso. Tenta imitar essa pessoa. E aí, claro, não fique apenas com uma pessoa. Use 1, 2, 3, 15, 20, 30 pessoas diferentes. E a partir daí, você vai começando a modelar a sua pronúncia e definindo uma identidade sua. É claro que não tem como eu ser uma outra pessoa. Então eu defino, a partir de um certo tempo, uma identidade, eu vou chamar aqui de uma identidade linguística diferente. Há autores que vão falar o seguinte, inclusive que quando você fala uma nova língua estrangeira, é como se você assumisse uma nova personalidade. Quem quiser também pode pesquisar sobre isso aí na internet, que vai encontrar muita coisa interessante. Em relação à pronúncia, o que a gente tem que entender é o seguinte, eu só vou falar uma língua se eu praticar essa língua. Então, vamos lembrar lá, se eu estou dentro de casa, eu vou ler textos todo dia em língua estrangeira. Eu vou ler esse texto em voz alta. Aí o que eu faço também, além do espelho, da gravação do celular ou do computador, ou da leitura? Eu posso criar frases e imaginar situações, inclusive desenvolver diálogos. Vamos supor, eu imagino um personagem A e um personagem B. Aí eu faço o quê? Eu crio uma situação, bom dia, como vai o senhor? Muito bem, obrigado. E a família, como vai? Quer dizer, você começa a partir de situações corriqueiras, cotidianas, muito mais simples. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo vocabulário, vai desenvolvendo competências e vai aprofundando esses diálogos. Mas aí eu vou falar sozinho? Vai. A gente tem que perder essa vergonha, esse medo de, porque a pessoa vai achar que eu sou louco. Gente, estamos aprendendo uma língua estrangeira. A gente tem que praticar essa língua. Eu aqui não coloquei ainda a situação em que você tenha alguém para poder conversar contigo. Você está praticando isso sozinho. Eu falo porque eu estou com 42 anos. Nos 28 anos que eu me dedico a línguas estrangeiras, eu basicamente faço isso. Falo sozinho, invento diálogo, olho no espelho, vejo como é que minha boca está se movendo, minha língua, como é que ela está se articulando, eu gravo o que eu estou falando, ouço, isso aqui ficou interessante, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. E observo pessoas nativas, pessoas que falam aquele idioma a todo instante, eu fico pesquisando eles, sempre fazendo isso, tá? E claro, eu já desenvolvi uma certa, vou chamar assim, identidade linguística, porque como eu falo idiomas há muitos anos e estudo idiomas há muitos anos, eu já consegui definir essa minha independência, uma identidade ao falar determinadas línguas. Mas isso, cada um tem um ritmo e cada um vai assumindo isso aos poucos. É uma questão de fazer isso diariamente, passo a passo.
Agora, quando a gente fala assim, mas eu quero falar a língua, eu quero praticar com pessoas nativas, quero poder conversar com meus amigos de outro país, eu, inclusive, aconselho, é uma experiência que eu tenho e que é muito interessante, quando que eu devo começar a falar com alguém na língua que eu estou aprendendo? Desde o início. Você começou a aprender uma língua estrangeira, já tenta cumprimentar as pessoas dando bom dia, boa tarde. Força. Se você errou a pronúncia, ela vai te corrigir. Se você errou alguma coisa da gramática, ela vai te corrigir. Ou seja, tenta estabelecer comunicação já desde o início. Desde o início. Porque com isso você vai aprendendo a modelar melhor a sua forma de se expressar. Você vai perdendo o seu medo, vai ganhando confiança aos poucos e, claro, você vai aprendendo palavras novas, frases novas, você vai se desenvolvendo. Quando a gente era criança, a gente não simplesmente conversava e os nossos pais ou nossos amigos não iam corrigindo o que a gente falava. A gente pronunciava uma palavra de uma forma estranha, ou usava uma palavra num local estranho, construía uma frase de uma forma estranha. Na língua estrangeira é a mesma coisa. Então, se nós temos como praticar com alguém, pode ser via internet, pode ser pelo telefone, pode ser um amigo um estrangeiro que vive na sua cidade, que você tem contato com ele diário, ou de vez em quando. Pode ser através de uma experiência que você tenha viajando para um outro país. Quer dizer, quanto mais tempo você tiver falando aquele idioma com a pessoa, melhor, mais rápido, inclusive, você vai se desenvolver. Então, a fala, nesse sentido aí, ela é uma habilidade básica, muito, mas muito importante. Porque o que todo mundo quer, na verdade, é falar uma língua estrangeira. Então, eu preciso falar. Como é que eu faço isso? Como é que eu aprendo a falar uma língua estrangeira? Wallace, simples, falando. Pode parecer uma coisa boba, uma coisa óbvia, mas é a coisa mais elementar, mais básica que funciona. É isso que vai te ajudar a realmente falar uma língua. Vamos trabalhar pelo básico, o que é mais elementar. Falar a língua estrangeira. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocá-la em prática. Ou seja, para falar uma língua estrangeira, eu tenho que falar essa língua todo dia, ou toda semana, a todo instante, sempre que eu puder. Ok? Gente, então eu já falei aqui um pouco sobre a leitura, sobre a fala. Vou passar agora para a escuta. Estou deixando a escrita para a parte final. Olha só, a escuta é o seguinte. Se nós procurarmos na internet aí professores de línguas estrangeiras, eles vão falar algo similar ao que eu estou falando, que eu vou falar aqui agora. Temos que escutar toneladas de áudio. O que são toneladas de áudio? O máximo de áudio possível. Música, filmes, séries, podcasts, programas de notícia, programas de entrevista, programas de comédia, partidas de futebol ou programas de esporte no geral. Tudo aquilo que você tem contato em português, por exemplo, e de preferência aquilo que você gosta, você começa a tentar escutar isso na língua-alvo, na sua língua estrangeira. Olha só, tem uma plataforma chamada www.tunein.com, tunein.com, tunein.com. Essa plataforma, ela é gratuita, você clica, faz a sua inscrição rapidinha, tem ali os continentes. Ela, inclusive, tem rádios na Antártida, o que é sensacional. Você escolhe o continente que você quer, e aí entra no continente, tem lá todos os países daquele continente, com as estações de rádio daquele país. Isso é uma coisa que eu faço na minha casa há anos. Há anos, literalmente. Eu uso esse mesmo site, essa mesma plataforma para poder aprender mais línguas estrangeiras. Ou seja, eu vou ter contato diário com notícias ou música do mundo inteiro. Você pode fazer isso no seu carro enquanto você vai trabalhar, ou quando você vai para a faculdade, ou quando você volta para casa. Nos finais de semana, se você está indo encontrar com os amigos para um passeio, você pode, durante esse processo, também continuar escutando.
Você pode fazer isso quando você acorda, quando você dorme. Você pode fazer isso na hora do almoço. Você pode fazer isso dependendo do seu trabalho, na hora do trabalho. Se for uma coisa que não incomode os seus colegas no escritório. Você pode colocar um fone e você tem a liberdade para fazer isso durante o expediente, que não também atrapalhe o seu trabalho. Ou seja, na minha opinião, você deveria ouvir algo em língua estrangeira todo santo dia. Você vai ler coisas todo dia? Vai, mas ouvir mais ainda, mais ainda. Por quê? Porque aquilo ali vai te ajudar a fixar a pronúncia, se acostumar com os sons da língua, que inicialmente vão ser meio estranhos, independentemente da língua estrangeira. Às vezes você vai aprender vocabulário, palavras que você já aprendeu, você vai fixar, ele está usando assim. Você vai entender como que eles constroem as frases, você vai poder melhorar a sua fala, lembra que você vai imitar o jeito deles de se expressar? Ou seja, isso vai ajudar e muito o seu aprendizado de línguas estrangeiras. Principalmente, gente, se você se lembrar do seguinte: como que você aprendeu português? Você aprendeu português quando você foi para a escola e aprendeu a ler? Não. Você aprendeu português ainda na infância, nos primeiros 5 anos de vida, em que seus pais falavam com você, que ligavam a televisão e deixavam você assistindo televisão, que hoje, através da internet, para quem é mais jovem, conversando com seus amiguinhos, com seus parentes. Então, você ouviu durante 5 anos, incessantemente, a língua portuguesa, desde o nascimento até completar 5 anos de idade. Aos 6 anos ou aos 7, dependendo da faixa etária, no meu caso foi aos 7, você foi para a escola e aprendeu a ler. Ali, você vai aprender as regras da língua, a gramática, essas coisas. Mas falar a língua e entender o que as pessoas diziam já na infância. Claro que o grau de vocabulário, o número de vocabulário que uma criança de até 5 anos tem é diferente de um adulto. E se você está aprendendo, você é um adulto, um adolescente, está aprendendo uma língua estrangeira nova, você tem que entender o seguinte: inicialmente, o seu vocabulário vai ser restrito, o que é natural. Mas com o passar do tempo, de estudo, de contato com a língua, de exposição à língua, você vai ampliar isso de forma assim, absurda, né? Tem pessoas que chegam a saber 2.000, 5.000, 10.000, até 20.000 palavras de uma língua estrangeira. Isso acontece. Vai depender do quê? Do tempo que você tem contato com aquela língua, do tempo de exposição àquela língua e do seu esforço pessoal para poder atingir os objetivos que você traçou lá no início. A escuta, ela é essencial. Ela é essencial. Sem ela, fica difícil. E aí lembra que eu falei mais cedo da questão de ser passivo ou ativo? A escuta, ela também pode ser ativa, porque se eu falo com você, você tem que prestar atenção no que eu estou falando. Se é numa língua estrangeira, eu tenho que fazer um esforço para poder entender a pessoa que está falando comigo. Vamos imaginar a situação seguinte: você aprendeu aí durante 3 meses o básico de uma língua estrangeira para você poder viajar. Aí você viaja, realiza seu sonho, chega lá no lugar que você está e pergunta assim: onde fica o museu? A pessoa vira e fala para você assim: fica na primeira à direita. Você entendeu tranquilamente. Agora imagina que você pergunte assim: onde fica o museu? A pessoa vira e fala assim: você vai seguir essa avenida aqui durante 3 quarteirões, virar a primeira, virar à direita, andar mais 4 quarteirões, depois virar à esquerda. Quando você chegar lá, você vai estar diante de uma praça. Do outro lado da praça está o museu. Olha o tanto de informação que eu acabei de passar aqui. Já pensou fazendo isso em língua estrangeira? De lembrar isso aqui em português, talvez aí a maioria já não consiga lembrar o que eu disse. A explicação, você vai ter que perguntar de novo, mas como mesmo? E numa língua estrangeira, um pouco mais difícil, mais complicado. Porque a pessoa às vezes vai falar rápido, pensando que você sabe de fato a língua dela, e ela às vezes não vai ter muita paciência, ela pode não querer repetir. Então,
as pessoas têm muito costume de aprender frases curtas, que quanto custa, onde fica o museu, onde fica o hotel, ou que horas são, ou eu quero comer tal coisa, eu quero beber tal coisa, bom dia, boa tarde, boa noite, oi e tchau. Elas aprendem essas frasezinhas e acham que já basta. Olha que interessante, você vai aprender a falar isso aí, rápido, uma semana, talvez até menos. E a resposta, você sabe, você entende? Pensa o seguinte, a pessoa fala de um jeito muito rápido, ou ela fala muito baixo, a pronúncia dela não é muito clara. As situações são as mais diversas quando a gente está num ambiente, vamos chamar assim, num ambiente hostil, que é sair da zona de conforto, quando a gente está fora do nosso país falando numa língua estrangeira. Aí que as coisas mudam, né? Então, naquela situação ali, você tem que estar preparado para ouvir qualquer tipo de resposta. Você dá conta de entender o que essa pessoa falou? Por isso que é importante treinar a escuta, né? Como que você vai conversar com alguém se você fala muito bem, mas quando ela te pergunta alguma coisa ou quando ela fala algo para manter o diálogo contigo, você não consegue entendê-la? Acontece muito, viu, gente? Então, a escuta aí é essencial e você tem que fazer essa atividade de escutar todo dia. Lembra lá, www.tunein, eu estou aportuguesando aqui, em inglês é tunein, tunein.com. Entra nesse site, procura lá o país que você tem interesse de estudar, de aprender a língua local, procura as rádios daquele lugar. E dica, você quer ouvir música? Beleza, usa a música para relaxar. Ou quando você já está num nível mais intermediário. Agora, de início, no básico, começa a ouvir só notícia. Notícia, porque a notícia vai te ajudar, vai te ajudar a ganhar vocabulário. Inicialmente vai ser um pouco difícil de entender, mas você vai ter que forçar a mente, acostumar até você conseguir entender as palavras que são faladas. Eu acho notícia excelente para qualquer pessoa praticar e entender um idioma estrangeiro novo. Eu falo isso porque eu fiz um experimento pessoal em que eu fiquei 3 anos só ouvindo rádio inglesa, que era a BBC World Service, de Londres. 3 anos. Eu fiz isso todo dia, durante todo o dia. Depois eu passei por uma rádio italiana chamada Rai Uno de Roma. 1 a 2 anos. Não foi tão rígido igual a rádio inglesa, mas eu fiquei aí pelo menos 1 a 2 anos sempre ouvindo essa rádio e às vezes eu passava para meus alunos, continuo passando inclusive. Depois eu fui para uma rádio russa chamada Business FM de Moscou, só notícia em russo, quase 2 anos também. E aí as outras línguas, como por exemplo o lituano, o alemão, o francês, o espanhol e o holandês, eu normalmente faço isso também. Com a Lituânia eu faço com a LRT, que é a rede de televisão estatal. Às vezes não só escuto rádio, mas eu assisto programas locais, né? Documentários, programas de entrevistas, programas de espetáculos em geral, shows, programas de variedade, enfim, né? Até programas de comédia eu assisto nessa língua. Mas para quê? Para tentar absorver o máximo de vocabulário e absorver principalmente o máximo da cultura daquele povo. É uma coisa importante, como vocês já viram na aula de etnografia, que foi a nossa última aula. Quem não assistiu, dá tempo, volta lá e assiste. Passando agora para o 4º elemento, já que eu falei de leitura, fala e escuta, vamos para a escrita. A escrita, para mim, é a parte mais desafiadora de qualquer língua estrangeira. Porque pensa o seguinte, você escreve bem em português? Faça essa reflexão. Tem gente que vai falar, não, eu escrevo. Porque escrever, a gente tem que reunir uma série de elementos. Você tem que conhecer vocabulário, você tem que conhecer a gramática, a estrutura da língua, como é que você vai formar uma frase. Claro que para escrever bem, você não tem que ser nenhum especialista em gramática, você não tem que ser um poeta, não tem que ser um romancista, não é esse o caso. Mas escrever é uma coisa que leva e demanda certo tempo. Só que o interessante, gente, é o seguinte, da mesma forma que falar
eu aconselho você a falar uma língua estrangeira desde o início, tentar praticar aquilo, com a escrita não é diferente. Eu falo o seguinte: você está começando a aprender uma língua estrangeira, começa a tentar escrever. Usa ali o Google Tradutor para te auxiliar, copia estruturas prontas na internet, vai tentando copiar as pessoas, né? Da mesma forma que você está copiando para falar, você vai copiar para escrever também. Como que escreve bom dia? Como é que escreve boa tarde? Como que escreve oi, como vai? Meu nome é... Aprenda primeiramente essas estruturas básicas do dia a dia e com o tempo vá aumentando e ampliando o seu texto, até tentar escrever frases completas, depois parágrafos, tenta depois escrever um texto com uma página e vai fazendo esse exercício diário. O Google Tradutor é uma ferramenta útil para isso, que ele vai te ajudar a ter uma noção. Claro que, para você ter uma maior segurança daquilo que você está fazendo, você pode pedir pessoas que você conhece, que falam aquela língua, ou que sabem aquela língua, ou que são nativos ou professores, e pede para corrigir. Aí a pessoa vai corrigir, ela anota lá o que não está legal, ou se você tiver um professor, peça o professor para corrigir. E aí volta para você, ele te dá aquele retorno, aquele feedback. Com isso, você começa a desenvolver a sua escrita. Só que a escrita ela só é desenvolvida sendo feita. É uma atividade que você precisa de prática, assim como a fala. A fala e a escrita são muito próximas nesse sentido. Mas a escrita tem uma vantagem em relação à fala. Às vezes, eu vou falar alguma coisa aqui com você. Claro, eu tô produzindo textos orais, tá, gente? Quando a gente fala, na verdade são textos, pequenos textos que a gente vai produzindo a todo instante, só que em tempo real. O texto não necessariamente ele é tempo real, a não ser que você esteja num chat conversando com ou Messenger ou WhatsApp, conversando com algum amigo seu estrangeiro, por exemplo, usando ali o teclado. Eu acho interessante nesse caso fazer amizade na internet, procurar pessoas do mundo inteiro que falam aquela língua que você está aprendendo e começar a tentar puxar papo, tentar ali escrever ao máximo. E essa pessoa vai te ajudando. Você vai aprendendo, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. E aí você vai ajeitando o seu texto. Agora, isso vai levar tempo para que você desenvolva um texto de uma boa qualidade, assim como precisa de tempo em português. Para isso vai ter que ter leitura, vai ter que ter prática de escrita, fazer um pouquinho todo dia, quem sabe. Lá na frente você vai conseguir produzir textos com uma qualidade maior. Você vai ter uma consciência linguística maior. Você já vai poder estar num momento de aprofundar em elementos gramaticais que estruturam a língua, que dão as regras da língua. O seu vocabulário já vai estar mais amplo. Mas você tem que fazer, tem que colocar a mão na massa e fazer. A vantagem do texto é que às vezes você vai produzir esse texto durante dias, semanas, horas, o mesmo texto. Então dá tempo de você pensar bem, organizar as ideias, fazer uma pesquisa na internet, verificar se aquela palavra está escrita da forma correta, se a regra gramatical está legal, se aquela frase está bacana, se ela está feita dentro da estrutura, da regra daquela língua que você está fazendo. Porque a gente chama uma coisa em língua chamada agramaticalidade. A gramaticalidade é quando a gente fala uma língua, uma estrutura, só que a gente coloca às vezes a ordem das palavras numa construção que pode parecer estranha. Por exemplo, o português a gente chama de SVO, sujeito, verbo e objeto. Então, a gente pode inverter essa estrutura no português? Pode, mas num geral, quando a gente fala ou escreve, a gente usa sujeito, verbo e objeto. É a lógica do português. Muitas línguas usam essa lógica do sujeito, verbo e objeto, mas tem línguas que são diferentes, que vão ter sujeito, objeto, verbo, ou verbo, sujeito, objeto, ou verbo, objeto, sujeito. Ou seja, você pega essas três palavrinhas aí, sujeito, verbo e objeto, SVO, e vai alternando a ordem delas e toda a combinação que você conseguir possível, que seja matematicamente possível, possivelmente você vai conseguir encontrar uma língua que tem esse tipo de representação. Então, tem línguas que o verbo está no final, não está no meio, ele não está depois do sujeito. Tem línguas que o verbo está no início. Então, você tem que saber e pensar o seguinte, a língua que eu estou estudando, ela é como? A ordem dela é como de palavras.
Aprende isso e aí o resto você vai compondo. Se eu falo assim, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar. É uma frase simples. Na maior parte das línguas, a estrutura vai ser essa. Eu quero trabalhar. Eu, a pessoa, sujeito, pronome. Quero é o verbo querer conjugado. Eu quero. E aqui ele vê, no caso, ele vira um verbo auxiliar. Trabalhar é o verbo principal no infinitivo, que no português é ar, ir, or. Então, trabalhar é o verbo principal, quero, querer, ele foi conjugado. Eu quero trabalhar. Se você começar a procurar na internet, vai no Google Tradutor, por exemplo, e coloca lá, em inglês, como que eu falo eu quero trabalhar? Italiano, eu quero trabalhar. Alemão, eu quero trabalhar. Ou seja, procure na língua que você quer, ou a língua que você está estudando, como que monta essa frase eu quero trabalhar. Você vai perceber que na maior parte dessas línguas, a estrutura vai ser igual. Vão ter essas 3 palavrinhas, do jeito que eu falei aqui. Quando tiver uma língua que a estrutura muda, você fala, opa, uma coisa que ficou estranha. Aí você testa outras frases para ver se é aquilo mesmo. Então, você que vai ter que ter consciência e autonomia de saber, na língua que você está aprendendo, qual é a estrutura, qual é a ordem de palavras correta. Gente, a maior parte delas vai ser assim, eu quero trabalhar, ou eu quero estudar, ou eu quero aprender, ou eu estudo, eu trabalho, eu aprendo, ou eu estou trabalhando, eu estou aprendendo, eu estou estudando. Não vai mudar muito não, né? Uma dica bacana que eu falo geralmente em aulas presenciais com meus alunos em sala de aula, eu falo o seguinte, quer aprender uma língua? Basicamente, aprende conjugar verbo no presente, no passado e no futuro. Você sabe falar, eu estudo, eu estudei e eu vou estudar ou eu estudarei, você já mata qualquer língua. Eu digo isso porque, mas como é que eu digo eu estudava, eu estudaria? Gente, aí já é uma coisa um pouco mais complexa, mais avançada. O básico de qualquer língua estrangeira é presente, passado e futuro. Inclusive tem línguas que eu falo, por exemplo, russo e lituano, que só tem presente, passado e futuro. Aí como que o cara fala que ele estava fazendo tal coisa? Ou que ele fizera tal coisa? Isso não existe em russo, não existe em lituano. O cara fala, eu viajo, eu viajei, eu viajarei. Ponto final. Aí quando a gente pega a maior parte das línguas, o elemento mais básico, quando a gente pensa em tempo verbal, é isso. Passado, presente e futuro. Do quê? Do indicativo. Mudou às vezes um outro modo, subjuntivo, condicional, aí pode complicar um pouco. Mas vamos pensar no indicativo, na língua portuguesa. Quem não lembra muito bem o que é o indicativo, entra na internet, pesquisa. No modo indicativo, eu falo, eu falei, ou eu falarei. Eu trabalho, eu trabalhei, eu trabalharei. Ou eu trabalho, eu vou trabalhar. Gente, é a mesma coisa na maior parte das línguas. É um grande macete. Eu digo que quando aprendo uma língua nova, eu faço muito esse exercício. Como é que eu falo presente, passado e futuro? A partir daí eu começo a conversar. Né? Porque se eu viajar para um país estrangeiro, eu tenho que saber dizer que eu quero comer tal coisa. Eu tenho que saber perguntar onde fica tal coisa. Mas eu também tenho que saber que amanhã eu vou fazer tal coisa. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu vou para a cidade tal, ou eu vou ao cinema. E o que você fez ontem? Ontem eu fiquei em casa, ou fiquei no hotel. Ou ontem eu me encontrei com meus amigos, ou ontem eu fui ao museu. Então, são os elementos mais basilares, mais elementares de uma língua. Qualquer que seja a língua, qualquer que seja. Ok? Então vamos recapitular, gente, para a gente ir para a parte final da nossa aula. As 4 habilidades são, lembra comigo aqui, leitura, fala, escuta e escrita. Essas 4 aqui, elas estão interrelacionadas. Elas são como um sistema. Elas são interdependentes e se interrelacionam. Da mesma forma que o sistema, você
traz elementos externos, de fora, alimenta aquele meio ali, aquele núcleo, aquele sistema, aquelas estruturas, e processa aquilo e joga de fora e deposita na natureza. Não é assim que um sistema é feito? O nosso corpo funciona assim, uma indústria funciona assim, uma escola funciona assim, e obviamente as línguas que a gente aprende funcionam assim. Elas são sistemas vivos que estão se modificando a todo instante, elas estão em completa evolução, tá? Elas são como organismos vivos. Então, essas 4 habilidades básicas, elas estão relacionadas. Elas interagem de forma, às vezes, independente, porque elas são coisas diferentes, mas você consegue conjugá-las. Lembra lá que eu falei que ler um texto em voz alta, você pratica a leitura, a fala e a escuta? Então, e como é que você quer escrever bem se você não escreve ou se você também não lê? Você precisa de ter referência para escrever. Você precisa de ter referência para falar. Você precisa de entender o que a pessoa, o seu interlocutor, está falando com você. Para criar o quê? Comunicação. Você usa a língua para quê? Para comunicação. Vai querer trabalhar num outro país, vai precisar de estudar, fazer uma faculdade fora, você vai precisar de fazer turismo, você vai conhecer uma pessoa na internet que quer se relacionar com ela, lembra lá dos 5 pilares? Então, nós temos que usar a língua sempre, 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 sempre. Ok? Então, com isso, hoje, gente, eu me despeço, né? Hoje foi essa aula gravada. Eu espero que vocês apreciem essa aula. Eu espero que vocês aí dentro da plataforma, no nosso site www.wallacearmani.com.br, acessem a aula e acessem a atividade proposta. E não se esqueça que todas as terças-feiras, às 20 horas, temos as aulas ao vivo. Hoje, excepcionalmente, essa aula gravada. E principalmente, gente, façam uma divulgação. Espalhem para os amigos, colegas, familiares. Você pode, às vezes, essa aula talvez pode não te ajudar diretamente, mas ela pode ajudar uma outra pessoa. Então, se você puder, compartilha isso ao máximo. Compartilha meu site, para as pessoas verem que eu tenho como objetivo divulgar as línguas ao máximo possível, né? Então, assim, se eu faço isso, mas se você daí me ajuda a fazer isso também, a gente cria uma rede muito maior de pessoas que queiram buscar conhecimento e que queiram aprender línguas estrangeiras. É isso.